Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Bruno Gutierrez Rato Clemente e o tema que nós temos para conversar hoje, nesse momento, ele é alternativas livres para a condução de aulas remotas em período de pandemia. Eu achei que era um tema super oportuno. Eu vou, inclusive, apresentar um pouquinho mais sobre a ideia para vocês agora, mas antes disso eu gostaria de fazer uma breve apresentação aí sobre a minha pessoa, tá? Então, como eu mencionei, meu nome é Bruno Gutierrez Rato Clemente, eu sou bacharel em ciência da computação, fiz especialização em desenvolvimento web e fiz meu mestrado em informática, no qual eu trabalhei com a área de inteligência artificial voltado para a educação. Então, eu já tinha um contato inicial aí com essa parte de mesclar a informática com a educação e, naturalmente, não custou muito para eu acabar ingressando, né, no grupo de professores do IFPA Campus Paragominas, onde eu sou atualmente professor, tá bom? Eu mencionei para vocês rapidamente que a gente tem um contexto, a gente tem uma situação. Por que nós estamos. Olha o título aí do nosso trabalho, né? Alternativas livres para a condução de aulas remotas em período de pandemia. Como esse momento está sendo gravado, porque o Software Freedom Day desse ano ele está sendo feito no modelo online, eu acho importante explicar isso, mesmo que você vai falar, poxa, Bruno, mas a gente só fala sobre isso hoje. Mas a verdade é que talvez quem vai assistir esse vídeo daqui a um ano, ou talvez daqui a alguns anos a mais, não vai entender o contexto. Então, acho que é importante mencionar um pouquinho isso aqui. Quando eu estou falando desse período de pandemia, na verdade, óbvio, as aulas remotas não precisam ser apenas no período de pandemia, óbvio. Mas o que eu senti é uma necessidade muito grande dos professores se adaptarem num período de tempo muito curto para continuar desempenhando as suas atividades. E isso aconteceu tudo em função do nosso cenário atual do Covid-19, foi a famosa aí, pandemia do coronavírus, tá bom? Então, por consequência disso, a direção de ensino do nosso campus me procurou no sentido de promover um treinamento com os nossos docentes e acabou que isso virou um projeto. Então, eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês, contar sobre as experiências e, principalmente, mostrar alternativas aí que vão facilitar a vida de vocês. Vamos lá, então. A primeira coisa que é importante a gente deixar bem claro é que essa pandemia do coronavírus, ela impactou diversas áreas da nossa sociedade, afetou drasticamente a economia, a gente sabe que teve principalmente problemas aí relacionados ao turismo, ao comércio, à educação, entre outras áreas, tá certo? Não foi um negócio pequeno. De acordo com a própria OMS, né, Organização Mundial de Saúde, foi uma situação que não dava para a gente antecipar. Ela surgiu muito rápido, ela afetou muitas pessoas. Quando as pessoas descobriram o que era coronavírus, elas muito provavelmente não só já estavam infectadas, quanto já eram vetores e estavam passando para outras pessoas. E foi por esse o motivo de que ela tomou a proporção que tomou. Ou seja, as pessoas só descobriram que havia um problema quando elas já tinham contaminadas 20 outras pessoas. E isso naturalmente exigiu aí um preparo de anos num período de dias. Então realmente é um período muito complicado. E aí, como é que a gente resolve essa situação? A verdade é que, infelizmente, não tem se resolver um cenário desse. Tem como lidar com as consequências desse cenário. O que a gente gostaria realmente é de fingir que esse Covid não existe e conduzir as nossas atividades normalmente. Mas a gente não tem como fazer isso. Então, a gente precisa aprender com essas consequências. E isso causou, eu vou falar especificamente aos professores, do qual eu faço parte, uma situação muito delicada. Por que motivo? Porque, por um lado, a gente teve uma pressão da sociedade para retomar as atividades presenciais, em especial por parte dos pais de alunos, da alta administração, que exige uma contrapartida pelos salários que estavam sendo mantidos, e também dos alunos, que já vêm sofrendo aí com ansiedade, não só pelos problemas todos que o Covid representa, mas também, principalmente, pelos prazos já assumidos. E eu destaquei aqui o Enem, porque eu lido com turmas dos terceiros anos e realmente a maior preocupação deles nesse momento. A gente precisa ser compreensível com essa sociedade com o motivo dessas críticas também. Muitos pais já retornaram às suas atividades e eles não têm aonde colocar os seus filhos durante o dia. Muitas dessas pessoas, dessas crianças, são menores de idade, e aí você tem, por exemplo, um pai ou uma mãe que sai para trabalhar durante o dia, elas não podem deixar uma criança de 12 anos sem supervisão em casa. Então a gente tem que entender o porquê que isso acontece, mas ainda assim é uma pressão muito grande para que se voltem às aulas presenciais. Por outro lado, dar aula não é como simplesmente abrir uma loja. A gente tem contato com diversos colegas de trabalho e diversos alunos.
Essas pessoas possuem diferentes e diversos níveis socioculturais, têm diversas visões sobre o Covid e as suas consequências. Muitas pessoas levam drasticamente a sério, muitas pessoas acreditam que é uma grande mentira, então a gente precisa saber que a gente vai interagir com todo tipo de pessoa. Essas pessoas interagem em diversos ambientes, então quando a gente fala de escola, esses alunos podem estar divididos em salas, mas eles vão usar as áreas comunais, eles vão usar os banheiros, eles vão usar a biblioteca e outras coisas do tipo, e muitas vezes nós vamos ficar trancados numa sala com uma quantidade de aluno muito grande, sem o apropriado distanciamento e questões de segurança. Eu, por exemplo, antes de ser professor, trabalhei muito como desenvolvedor e analista de sistemas, e eu conseguia facilmente conduzir as minhas atividades no momento de pandemia, por quê? Primeiro, eu poderia trabalhar de casa, de forma remota, então isso não atrapalharia as minhas atividades como programador e analista. Segundo, porque mesmo indo para a empresa, eu trabalhava no setor de desenvolvimento com menos de 10 funcionários, no qual nós tínhamos baias espaçadas, estações de trabalho para cada um dos desenvolvedores. Seria muito fácil usar o álcool que a empresa cede, manter a minha máscara no rosto, limitar as minhas interações com os outros colegas, eu poderia facilmente conviver com os outros, né? Mas a sala de aula não tem a mesma realidade do que abrir uma loja. Por exemplo, não adianta você dar uma máscara para o aluno. Como é que pode um professor de matemática auxiliar um aluno com uma equação sem se aproximar para ver em que ponto, qual é o raciocínio que o aluno está trabalhando? Como é que ele auxilia na conta sem manipular o lápis e o caderno do aluno para indicar o que precisa ser repensado? Eu imagino que muitas das pessoas vão se identificar com o que eu estou falando. Eu já passei por situações onde eu tentei explicar uma vez, explicar uma segunda, explicar a terceira. Olha, você tem que fazer tal coisa. E a pessoa diz que sim, balança a cabeça, fala que sim, mas na hora de fazer ela agarra, ela não sabe realmente reproduzir o que ela está entendendo que tem que fazer. E aí, em certos momentos, você pega, no caso do professor, né, de matemática numa sala regular, ele pega a caneta ou o lápis e escreve no caderno do aluno e mostra para ele fala, professor, verdade, entendi, é isso aqui que você queria. No caso da gente da informática, é muito frequente que a gente pegue o teclado da pessoa, vire o monitor para nós e faça ali um determinado ajuste para mostrar o que a gente está querendo. E, naturalmente, isso envolve interagir de forma mais próxima com o aluno. Não basta simplesmente falar, professor, fica lá perto do quadro, aluno, fica sentadinho aqui, tá tudo bem, pode começar as aulas, tá bom? É uma realidade diferente, mas é uma realidade muito delicada. E aí, para isso, então, surge a suposta resposta milagrosa para tudo, a tecnologia e as suas atividades remotas. Só que, naturalmente, tem que se ponderar sobre isso. Não é tão simples assim. Tem muitos pontos a serem discutidos. Eu vou focar os principais relacionados a essa palestra, esse momento que a gente está tendo de discussão, que são: nem todos os professores dominam as ferramentas digitais ou têm em casa os equipamentos necessários para sua atuação. Um bom computador, um software de qualidade e saiba realmente utilizar esse software que ele tem. Segunda coisa, que nem todos os professores eles têm as ferramentas e principalmente as suas licenças, tanto para uso pessoal quanto profissional, nem tem condição de adquirir ela durante o cenário atual. As licenças de software hoje são bem caras e não é o tipo de coisa que a pessoa pode simplesmente adquirir com as responsabilidades financeiras que ela já tem, não é verdade? Então, a gente tem a seguinte realidade, e é aqui que eu vou trazer um paralelo para vocês, que eu acho interessante a gente mencionar, que é o seguinte: nós temos o péssimo hábito de aprender a usar nome de marca como nome de produto. Eu fiz uma brincadeira aí com o famoso Bombril, acho que de todos ele é o mais famoso, né? Que a gente nunca chama de palha de aço, a gente fala tem que comprar Bombril, sendo que, na verdade, muitas vezes a gente nem usa a marca Bombril, tá certo? A gente tem também o Veja, que na verdade é um produto de limpeza multiuso, mas todo mundo chama de Veja, mesmo que seja outra marca. E aí, para brincar com vocês, eu deixei uma imagem aí do Photoshop, tá bom? Que no fundo também é um programa de edição, mas as pessoas já vão direto no nome Photoshop de primeira. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje e tentar desconstruir. Por quê? Porque isso não é uma coisa muito boa, isso faz a gente ser dependente das marcas. E aí, quando a gente é dependente das marcas, a gente não vive sem elas. É importante que a gente conheça outras ferramentas disponíveis, além dessas que se tornaram tão icônicas. E, principalmente, muitas delas são gratuitas e são de código aberto. Então, isso é uma coisa maravilhosa e a gente precisa conhecê-las e saber como fazer uso delas. Tá bom? Dito tudo isso, eu só quero relembrar aqui quais são os nossos objetivos hoje, para a gente já começar a trabalhar sobre isso.
Primeira coisa, a gente precisa conhecer ferramentas que são livres e gratuitas para ajudar a gente nesse momento de atividades remotas. Segundo, que a gente tem que dar ênfase em ferramentas que sejam simples, de fácil uso e de instalação, para que a ferramenta se torne uma aliada e não um problema na vida do docente, tá certo? E por último, lembrar de dar uma prioridade para ferramentas que sejam mais leves, que possam ser executadas no computador pessoal que o docente já possui em casa. Muitas vezes ele até tem uma máquina no computador pessoal, mas não é um supercomputador, é o suficiente para ele acompanhar lá as novidades dele, as notícias, as coisas de trabalho, mas não para fazer uma edição de videoaula, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá então. A primeira ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês, ou conjunto de ferramentas, são as ferramentas de escritório, também conhecidas como Office Suites ou suítes de escritório. Tá bom? Péssima expressão que a gente utiliza hoje em dia para se referir a elas, que são Word, Excel e PowerPoint. Na verdade, é um exemplo clássico do Bombril aí, né? Quando a gente passa a usar a marca como nome do produto. Aconteceu porque muitas escolas de informática queriam vender cursos de inclusão digital e acabavam vendendo usando essa expressão, Word, Excel e PowerPoint. Mas, na verdade, são editor de texto, editor de planilha e editor de apresentações. E as ferramentas de escritório são mais do que essas três. Também tem editores gráficos, fórmulas matemáticas e de bancos de dados. Tá? São mais ferramentas do que apenas essas três. E como alternativa eu trouxe para vocês o LibreOffice, muito famoso, diga-se de passagem, não sei se vocês já conhecem, mas o LibreOffice ele possui uma série de programas, sendo eles o Writer, que é um editor de textos, o Calc de planilhas, o Impress de apresentações. Gosto de comentar aqui agora para vocês que essa apresentação que vocês estão vendo agora foi desenvolvida no LibreOffice Impress, o Math para fórmulas matemáticas, o Base para banco de dados e o Draw para gráficos, tá bom? Então, eu inclusive faço uso do LibreOffice normalmente no meu computador, acho uma ferramenta maravilhosa e uma excelente alternativa livre aí para o nosso, abre aspas, Word, Excel e PowerPoint, tá bom? Esse é um exemplo de uma interface do Writer, que é o editor de textos. Eu não vou trazer todas, porque afinal de contas gastaria muito tempo, a gente tem um tempo limitado, mas de qualquer forma já fica uma referência para vocês. Ele é muito parecido com outros editores de texto, justamente para dar uma familiaridade, para facilitar o uso, tá? Mas de qualquer forma ele é um programa excelente, gratuito, código aberto, de fácil instalação e uso. Ganhou muito espaço recentemente no mercado de trabalho, tem sido muito utilizado inclusive em empresas. Por quê? Porque faz o mesmo que muitas alternativas pagas, mas de forma gratuita, leve e confiável. Levando em consideração que quando você trabalha em empresa, você tem que pagar licença para cada máquina utilizando. Então, muitas vezes isso se torna bem caro, tá bom? A segunda ferramenta que eu quero apresentar para vocês é um programa de edição de imagens, e a ferramenta que eu trago é o GIMP. Não sei se vocês já ouviram falar. O GIMP está aqui um exemplo da interface dele. Ele é muito parecido com outro software proprietário que a gente conhece bastante, que é o Photoshop, tá bom? Ele é um programa também gratuito, também de código aberto, é uma excelente alternativa ao famoso Photoshop. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, não sei exatamente se eu posso usar uma propaganda, vamos dizer assim, mas eu tenho um colega que eu acho assim uma pessoa maravilhosa e ele tem um canal no Facebook, uma página do Facebook, chamada Como Viver Sem Photoshop, que é um material excelente. Então, ele sempre trabalhou com o GIMP ao invés do Photoshop, e ele sempre brinca que as pessoas falavam, como é que você trabalha profissionalmente sem Photoshop, com software livre, como é que é possível? Como é que é isso? E de brincadeira ele criou essa página, Como Viver Sem Photoshop. Tá? Então, um dia se vocês tiverem curiosidade, procurem, ele é um artista muito premiado, já recebeu inclusive prêmio de capa, melhor capa do ano por uma revista Mundo Estranho, é uma pessoa... Além de um palestrante, porque ele é muito engajado na questão do software livre, ele sempre mostra às pessoas como é que você consegue viver, sim, sem ferramentas proprietárias, mesmo no mercado aí de alto nível de design e ilustração, tá bom? É muito utilizado na criação ou manipulação de imagens e fotografias, criação de gráficos e logotipos, redimensionamento de foto, alteração de cor, combinação de imagens usando camadas, isso é muito importante, remoção de partes indesejadas também é essencial, e conversão de arquivos entre diferentes formatos de imagem digital. Ou seja, vocês têm aí uma ferramenta maravilhosa, leve, já consolidada há muito tempo, e que ela vai conseguir ajudar você a resolver seus problemas. Para que eu usaria um editor de imagens hoje numa videoaula? Você pode querer fazer uma miniatura para um vídeo que você quer compartilhar para os alunos, mostrar um gráfico, fazer uma figura, um gráfico de pizza, alguma coisa assim.
você pode querer pegar ilustrações para ajudar a contextualizar um determinado assunto, e tudo isso vai ser possível usando essa ferramenta maravilhosa que é o GIMP, ok? Um programa de edição de áudio que eu trago para vocês é o Audacity. Já ouvi pronunciarem como Audacity, eu conheço só o termo escrito, não tenho certeza da pronúncia, mas de qualquer forma está aqui a carinha dele. É uma ferramenta maravilhosa, muitas pessoas usam para edição de música, tá? Então ele é um software especializado, mas ele pode sim utilizar você no momento de aulas remotas. Ele é software livre, ele é código aberto e ele é gratuito, tá bom? Muito popular para edição de áudio, como eu mencionei, muito usado em gravação de podcasts, inclusive um colega meu, Tarcísio Lemos, que é professor aqui do campus Paragominas do IFPA também, tem uma série de podcasts que ele está realizando, e eu já conversei com ele, ele usa o Audacity para trabalhar com podcast. Aprimoramento de áudio e redução de ruídos, essencial para melhorar a qualidade dos seus vídeos, das suas videoaulas, das webconferências que você gravar, mixagem em múltiplas faixas, equalizador e compressor, efeito digital. Muitas dessas coisas aí são voltadas para a gravação de música, mas muitas podem sim ser incorporadas nas nossas práticas docentes, tá bom? É uma ferramenta maravilhosa e super leve, fácil de utilizar. A próxima é um que eu tenho um carinho muito especial. As pessoas trabalham com edição de vídeo, elas sempre falam dois nomes aqui na minha cabeça, sempre todo mundo fala, né, que é o Filmora e o Sony Vegas. E eu não troco meu OpenShot por nenhuma das duas, porque na verdade o OpenShot é uma ferramenta maravilhosa, também gratuita, livre, código aberto, tá certo? Eu retirei inclusive esse textinho aí da página original do OpenShot. Tá aqui uma imagem dele, se vocês conseguirem ver aí na tela o espaço onde você trabalha com os arquivos do seu projeto, o preview em cima e o sistema, né, de tracks, de linhas aí, de camadas, para você trabalhar com a sua edição. É muito legal, excelente editor de vídeos, controle de camada, efeito de transição, animação, fade in, fade out. Outra coisa essencial, compatível com diversas extensões de áudio e vídeo. E outra coisa muito importante, diferente dos concorrentes pagos, não só ele é muito fácil de instalar, ele é muito leve. Então a maior parte dos meus colegas sempre falam, mas eu estou tentando usar um programa de edição de vídeo aí, e meu computador não roda, é muito pesado meu computador, é muito difícil meu computador rodar, porque meu computador é simples. E o OpenShot é um desses programas que eu nunca vi uma pessoa falar, olha, agarrou no meu computador. Porque ele é uma ferramenta bem leve, tanto para você baixar o arquivo, porque o arquivo de instalação é bem pequeno, quanto para você utilizar ele no seu dia a dia. Então, uma excelente porta de entrada para o professor que está começando a gravar suas videoaulas e precisa de um software de qualidade, gratuito, que ele possa utilizar de forma fácil e tranquila, tá bom? A próxima, eu resolvi juntar esses dois no mesmo local pelo seguinte motivo. Nós temos aqui o Telegram e nós temos o Jitsi, mas eu vou falar especificamente sobre o Jitsi Meet, tá? Como multiplataforma para voz e videoconferência. Esse é o famoso Telegram, vocês podem observar que a interface dele é muito parecida com outro camarada que está bem famoso por aí, um tal de WhatsApp, mas o Telegram possui clientes com código aberto. O servidor não é código aberto, mas o cliente é. Também é gratuito, esqueci de mencionar aqui, mas ele é um sistema de mensagens instantânea, não precisa do celular ligado ou com internet se você estiver acessando pelo computador. Isso é uma coisa maravilhosa. No WhatsApp hoje, se você ficar sem internet no seu celular, você não acessa o seu WhatsApp pelo computador. O Telegram não tem essa restrição. Possui muito mais recursos do que o famoso WhatsApp. Isso aí, inclusive, o WhatsApp vê, vamos dizer assim, o que o Telegram está fazendo e vai lá na onda, né? E tem um foco muito grande na segurança. Hoje o Telegram é considerado dos sistemas desses de mensagem instantânea o mais seguro, ou pelo menos um dos mais seguros, disparado, tá bom? Outra coisa, muitos professores e palestrantes têm feito grupos de Telegram para suas aulas ou palestras, para manter um contato maior com o seu aluno ou com a sua pessoa para quem ele está dando a palestra. Não precisa fazer instalação de nada, porque você tem uma versão web, mas caso você prefira, você consegue instalar uma versão desktop, que tem inclusive notificações na área de trabalho, uma série de funções a mais. Telegram é uma ferramenta maravilhosa, eu tenho inclusive grupos de palestras que eu já participei, que eu continuo recebendo material, porque eu mantive contato com o palestrante através do Telegram. Tá? É uma dinâmica muito bacana, inclusive durante uma live a gente podia mandar áudio no Telegram e ele botava o áudio na live e respondia, para que a gente não precisasse interagir só pelo chat, se a gente quisesse usar a voz. Outra ferramenta é o Jitsi, eu estou falando especificamente o Jitsi Meet, tem aqui do lado a figurinha, acredito inclusive que vocês estão assistindo essa palestra pelo Jitsi, tá bom? Mas de qualquer forma é uma ferramenta muito boa,
Também é gratuito, software livre, código aberto, e ele é uma aplicação multiplataforma para VoIP, que é o voz por IP, né? Videoconferências e também mensageiro instantâneo. O que eu estou focando aqui agora é o Jitsi Meet, que é a parte dele que trabalha com videoconferência. Mas é uma ferramenta muito boa para você conduzir aí uma aula, um momento síncrono com seus alunos, um tira-dúvida. Eles podem compartilhar a tela deles, eles podem ligar a câmera, ligar microfone, tem como você interagir, botar uma apresentação de slide, compartilhar a sua tela, tem muita funcionalidade, é muito bacana e é um serviço aí de confiança, tá bom? Outra ferramenta que eu gostaria de trabalhar é o OBS Studio, como um programa de streaming e de gravação. O OBS Studio eu tenho um carinho muito especial por ele também, é uma ferramenta que eu gosto demais. Está aqui um exemplozinho da interface dele, inclusive tirado de um vídeo tutorial da internet, mostrando como fazer a utilização. Vocês podem observar que a gente tem uma área aqui em cima indicando, né, o que está aparecendo na tela, mas aqui embaixo você tem uma série de outras configurações. É um programa gratuito, código aberto, possibilita fazer transmissão ao vivo, possibilita fazer gravação e é bem levinho para baixar e utilizar. Como eu mencionei para vocês, o diretor de ensino havia me procurado para fazer um treinamento com os nossos colegas de trabalho e nesse momento eu optei por usar o OBS e apresentar para eles o OBS. Eu tenho um canal do YouTube, eu inclusive coloquei um link no final da apresentação, no qual eu ensinei como usar algumas dessas ferramentas, inclusive, e o OBS está lá. E nessa playlist, eu passei para os meus colegas de trabalho que assistiram e tiveram um sucesso muito grande. Muitos deles vieram depois me agradecer, disseram que realmente esse OBS é uma ferramenta maravilhosa. OBS significa Open Broadcaster Software, né, o software livre de broadcast, de envio, né, e novamente permite que você faça gravação e também transmissão. Então você pode fazer uma transmissão direta, live, usando o YouTube, Twitch TV ou Facebook. É muito legal. Em gravação, você consegue gravar tanto os momentos síncronos que você está tendo com seus alunos, quanto videoaulas. E também tem ferramentas para controle de fluxo da gravação e transmissão, inclusive com atalhos de teclado. Eu tenho uma série de atalhos de teclado para adicionar apenas webcam, janela configurada mais a webcam, uma imagem de fundo no momento que eu precisar interromper a live numa emergência, e eu rapidamente com o atalho de teclado troco de um para outro, tá certo? E para finalizar, eu gostaria de mostrar um player de vídeo, um reprodutor, na verdade não só de vídeo, mas de multimídia, que é o VLC. O VLC tem essa interface, olha, ele é bem simples de usar, ele é bem tranquilo, e ele é gratuito, é uma iniciativa de código aberto, super fácil de usar, portátil, então é super leve de baixar, multiplataforma e suporta muitos métodos de compactação de áudio e vídeo, e também muitos formatos de arquivo. Sério, se eu fosse colocar aqui o número de formatos de arquivo, não cabia no slide, tá bom? Para ser sincero, não cabia nem em 2. Então, o VLC é uma excelente ferramenta para você acessar. Uma recomendação, você direcionar isso para o seu aluno, porque muitas vezes ele não tem como baixar um player pesado, e aí você pode sugerir isso para ele, porque ele pode assistir uma videoaula gravada por você, por exemplo. Se ele não tiver acesso à internet, se ele não puder fazer essa gravação pela internet, assistir o seu vídeo gravado pela internet, você pode disponibilizar o link ou o material para ele, por exemplo, via pendrive, e ele tendo VLC no computador dele, ele consegue assistir independente do arquivo. Outra coisa legal é que ele tem uma fácil integração com legendas e camadas de áudio, então se você quiser adicionar legenda na sua videoaula, caso a pessoa tenha dificuldade, por exemplo, uma necessidade de audição, você pode colocar uma legenda, ou diversas camadas de áudio. Olha que bacana seria uma aula de português, inglês e espanhol, no qual o aluno, com um botão direito, ele consegue trocar a faixa de áudio e ouvir um determinado texto pela professora de inglês ou pelo professor de espanhol, por exemplo. Suporta praticamente todos os formatos de vídeo e áudio existentes, tá bom? Então é outra super ferramenta que eu recomendo para vocês e de todas, provavelmente a mais leve que existe. E aí eu gostaria de encerrar com vocês falando, viu só? Não foi tão ruim assim se livrar das ferramentas proprietárias e pagas, não é verdade? Vantagens, então, para a nossa comunidade acadêmica. Ferramentas que são fáceis de usar e de instalar, isso quando precisa de instalar. Gratuitas e de excelente qualidade. A gente tem o péssimo hábito de achar que só o que é caro é que é bom. Tem equipes ativas dando suporte, lançando atualizações. E principalmente, que é o meu objetivo aqui hoje com vocês, permite que o docente foque no ato de lecionar
e que o discente foque no ato de aprender, sem que a ferramenta se torne uma dificuldade, mas que ela venha para fazer o que ela tem que fazer, que é realmente resolver os problemas, tá certo? Por último, muito obrigado aí pela atenção de todos. Eu estou deixando na tela todos os meus contatos, meu e-mail pessoal, institucional, meu telefone de celular, não liga por EDD que é 27, mas ele recebe o WhatsApp normalmente. E eu deixei aqui do lado um flow code, que é similar ao QR Code. Se vocês quiserem escanear esse camarada, vocês já vão cair direto no meu YouTube pessoal, onde eu tenho aí um conteúdo não só voltado para os docentes sobre como sobreviver nesse momento de atividades remotas, mas também para os discentes, para os alunos, onde eu tenho conduzido uma série de materiais aí referentes às disciplinas que eu estou dando, desde os cursos de redes de computadores, manutenção de computadores, alguma coisa de programação e análise de sistemas, e também a disciplina de planejamento estratégico da administração. E aí eu gostaria de deixar esse espaço aberto para que vocês, por favor, façam perguntas, mandem perguntas aí no chat, fiquem à vontade que eu vou responder cada um de vocês agora nesse momento, tá certo? Muito obrigado novamente pela atenção, espero que o momento tenha sido produtivo e eu deixo os meus contatos aí para que vocês possam continuar essa conversa comigo em outro momento. Passem aí para todas as pessoas para que a gente possa ajudar o maior número de professores e de alunos nesse momento, porque é assim que a gente precisa fazer. Nesse momento de dificuldade global aí, a gente tem que ajudar e compartilhar o conhecimento, está super alinhado com a proposta do nosso evento, da nossa liberdade de software, tá bom? Grande abraço a todos, um bom dia para vocês.